Fique agora com as emoções do próximo capítulo de Marisol. Vanessa e Marisol conversam sobre o que Rodrigo disse para Vanessa. Marisol incentiva a filha a continuar falando sobre o que Rodrigo fez com ela. Vanessa fala que tem vergonha de dizer. Marisol diz que ela precisa saber de tudo. Vanessa conta para a mãe que Rodrigo a beijou. Sem conseguir conter as lágrimas, Marisol questiona Vanessa o motivo dela não ter dito nada. Vanessa confessa para Marisol que Rodrigo pediu para que ela não dissesse nada, pois não havia problema se eles se gostassem. Vanessa fala para sua mãe que estava muito confusa e com medo, mas que estava começando a gostar de Rodrigo. Marisol fica desacreditada. Vanessa conta que, na noite em que Marisol saiu para procurar o seu filho e não tinha ninguém em casa, Rodrigo pediu para fazer amor com ela. Marisol pede para que a filha pare de falar, declarando que não precisa ouvir mais nada. Vanessa alega para Marisol que estava com muito medo, pois foi quando Rodrigo começou a beber e a fazer coisas ruins com ela. Marisol fica abalada. Vanessa declara para Marisol que o inevitável aconteceu e que ela está grávida de Rodrigo, mas que ele é marido de Marisol. Marisol pede que Vanessa se acalme, declarando que vai se divorciar de Rodrigo e jura que vai obrigá-lo a se casar com a Vanessa. Vanessa e Marisol se abraçam. E enquanto Marisol chora, Vanessa sorri pelas costas da mãe. Iole informa Loreta que já está pronta para ir embora. Loreta pede que a filha não vá e que repense sua decisão. Iole fala para Loreta que ela precisa ir para bem longe de São Paulo para esquecer de Gil. Romilda e Romualda olham a conversa de Iole e Loreta. Loreta e Iole dão um abraço de despedida. Marisol consola Vanessa, dizendo que ela não precisa ter medo, pois estará ali sempre para cuidar dela. Vanessa dorme no colo de Marisol. Marisol volta muito abalada para seu próprio quarto e cai em lágrimas. Eduardo entra no quarto de Marisol e comenta que ela esqueceu de acender a luz. Marisol fala que ela não percebeu quando anoiteceu. Eduardo comenta que Marisol está chorando já faz um tempão. Marisol alega que não é nada e diz que as mulheres são choronas assim mesmo. Eduardo indaga Marisol que ela não esperava que Vanessa fosse se apaixonar por Rodrigo. Marisol confessa para Eduardo que está se sentindo traída e agradece por tê-lo como filho. Marisol pede para que Eduardo prometa que ele nunca a deixe sozinha. Loreta vê Gil andando na rua e o chama. Gil fala para Loreta que sente muito e que não queria que Iole fosse embora. Loreta diz para Gil que Iole está indo embora para poder esquecê-lo. Gil confessa que queria muito gostar de Iole, mas que o coração dele é de Vanessa. Sandra pergunta se Rodrigo está pronto para ir trabalhar. Rodrigo avisa que não irá para o trabalho com Sandra e que chegará mais tarde. Sandra questiona o motivo. Rodrigo responde que vai conversar com Marisol. Sandra indaga o que Rodrigo vai conversar com Marisol. Rodrigo fala que Marisol precisa abrir os olhos e entender quem de fato é Vanessa. Mimi oferece um copo de suco para Marisol e questiona se ela não vai trabalhar. Marisol fala que quer ficar trancada em casa, sem fazer nada, o dia todo. Marisol questiona Mimi sobre onde Vanessa e Eduardo estão. Mimi responde que Vanessa ainda está dormindo e que Eduardo acordou e saiu cedo. Marisol acha estranho e indaga para onde Eduardo pode ter ido. Eduardo vai até a casa de Mário. Mário questiona o que o Eduardo quer. Eduardo declara que vai sair fora do esquema, que está cansado de ficar enganando Marisol e que vai contar que não é filho dela. Mário fica irritado, pega Eduardo pela gola e o pressiona contra a parede, falando que não vai deixar o Eduardo estragar o negócio dele. Eduardo fica desesperado e fala que só quer parar de enganar a Marisol. Mário indaga Eduardo sobre o porquê dele estar arrependido. Eduardo responde que viu Marisol sofrendo por causa de Vanessa e por isso quer contar que não é o filho verdadeiro dela. Mário ameaça Eduardo, dizendo que se ele abrir a boca, ele vai pra cadeia pelo roubo das joias de Marisol. Sandra conversa com Amparo e diz que não gostou de Rodrigo ter ido conversar com Marisol, pois eles podem fazer as pazes. Amparo garante para Sandra que Rodrigo e Marisol nunca mais farão as pazes. Sandra fala que as coisas não são tão fáceis assim. Amparo diz que Vanessa fará de tudo para manter Marisol e Rodrigo separados. Sandra comenta que Vanessa não é uma inimiga fácil
e que tem medo de que Marisol convença Rodrigo a se casar com ela. Sandra fala que queria poder tirar Vanessa de seu caminho. Amparo pergunta para Sandra se ela já pensou em acabar com Vanessa. Rodrigo vai até a casa de Marisol. Marisol indaga Rodrigo sobre o que ele faz ali. Rodrigo responde que foi até lá para fazer Marisol entender de vez a verdade. Marisol questiona que verdade e indaga se Rodrigo será homem o suficiente para admitir que estava seduzindo Vanessa. Amparo sugere para Sandra que matar Vanessa seria uma solução e que é uma maneira dela eliminar um obstáculo. Sandra se choca com a fala de Amparo e questiona se ela deseja que se torne uma assassina. Amparo fala que Sandra não precisa ser tão dramática. Sandra indaga como Amparo tem coragem de sugerir essa ideia, já que ela é uma advogada, uma mulher de lei, que combate o crime e que não pode se tornar uma criminosa. Amparo diz que só falou por falar. Sandra pergunta para Amparo se ela já matou alguém. Marisol indaga Rodrigo mais uma vez se ele vai ser homem o suficiente por admitir que estava seduzindo Vanessa, sem se importar que ela é filha de Marisol. Rodrigo questiona Marisol até quando ela vai duvidar dele. Marisol responde dizendo que Rodrigo também duvidava que ela tivesse um caso com Diego. Rodrigo fala que cometeu um erro. Marisol diz que dessa forma eles não vão chegar a lugar algum e que sabe o canalha que Rodrigo é. Rodrigo afirma que o filho de Vanessa não é dele, pois ele nunca encostou nela, e alega que Vanessa engravidou de outro homem para poder acusá-lo. Marisol se irrita e manda Rodrigo ir embora. Rodrigo pede para que Marisol acredite nele. Leonel conversa com Gabriel e Angélica e fala que não entende Vanessa, pois uma hora ela diz que tá super afim dele e na outra diz que não quer mais nada. Angélica diz para eles pararem de falar sobre Vanessa e que ela deve ter feito isso por algum motivo. Angélica sugere que Leonel deveria esquecer Vanessa para sempre. Leonel pergunta se Angélica sabe de alguma coisa e indaga se Vanessa está de novo com Gil. Sandra questiona novamente se Amparo já matou alguém. Amparo desconversa e diz que falou por falar. Rodrigo fala para Marisol que o filho da Vanessa não é dele. Marisol diz para Rodrigo não fugir da sua responsabilidade. Rodrigo diz para Marisol acordar, pois Vanessa está destruindo a vida deles e que ele nunca deu motivos para que Vanessa se apaixonasse por ele. Marisol não acredita em Rodrigo. Rodrigo diz para Marisol aceitar que Vanessa não tem coração. Rodrigo pede para que Marisol não deixe o amor deles acabar pelas maldades da Vanessa. Marisol responde que não, e que começou a odiar o Rodrigo no dia em que ele fez coisas ruins com Vanessa. Rodrigo declara que ama Marisol e que ela está cega pelas mentiras de Vanessa. Marisol fala que só sente ódio por Rodrigo. Rodrigo diz que não acredita e que o amor deles não pode morrer por causa da perversidade de Vanessa. Marisol manda Rodrigo parar de falar mal de Vanessa. Rodrigo fala que Vanessa não presta e que isso deve ser herança da sua verdadeira mãe. Vanessa ouve o que Rodrigo disse e questiona Marisol sobre quem é a sua verdadeira mãe. Marisol afirma que ela é a mãe de Vanessa. Vanessa chama Marisol de mentirosa. Diego pergunta para Sandra como estão as coisas entre ela, Rodrigo e Marisol. Sandra responde que a mentira de Vanessa não vai dar em nada, pois Rodrigo sabe que ele não é o pai do bebê. Diego fala que por amor a Marisol, Rodrigo pode se casar com Vanessa. Sandra pede que Diego saia de seu escritório. Atrás da porta do escritório de Sandra, Mário ouve Diego falar para Sandra que precisa de informações da filha deles, para que o detetive a encontre. Sandra pede que Diego não se meta e que ela vai procurar a filha dela sozinha. Diego fala para Sandra que a filha também é dele. Sandra diz que quando precisou da ajuda de Diego, ele não queria saber de nada, e por culpa dele, ela foi obrigada a abandonar a filha deles em uma caixa de papelão na rua. Vanessa continua perguntando sobre quem é a sua verdadeira mãe. Rodrigo fala para Vanessa que estava discutindo com Marisol e acabou falando algo sem sentido. Vanessa grita dizendo que Rodrigo e Marisol estão mentindo e sobe as escadas. Marisol tenta ir atrás de Vanessa. Rodrigo vai atrás de Marisol. Marisol grita com Rodrigo e questiona até quando ele vai fazer mal para ela. Marisol diz a Rodrigo esquecê-la, da mesma forma que ela vai esquecer dele, e manda ele ir embora. Marisol entra no quarto de Vanessa e a chama de filha. Vanessa grita com Marisol, dizendo que não é filha dela. Vanessa fala que quer saber toda a verdade sobre a sua origem. Marisol alega que Vanessa é filha dela. Vanessa chama Marisol de mentirosa. Marisol repreende Vanessa por falar assim com ela. Marisol diz que não contou nada antes para Vanessa, pois não queria que ela sofresse. Vanessa responde para Marisol que só quer saber a verdade sobre a sua origem e mais nada. Leonel conversa com Gabriel e diz que não vai descansar enquanto não souber toda a verdade. E que se Vanessa não quiser mais namorar com ele, ele vai contar
toda a verdade para Marisol. Marisol pede para que Vanessa acredite que ela não conhece a sua verdadeira mãe. Rodrigo comenta com Sandra que ele acha que cometeu o maior erro da sua vida. Sandra indaga o que ele fez. Rodrigo responde que não quer falar sobre o assunto, mas que depois desse erro, a Marisol vai odiá-lo para sempre. Margarida vai visitar Mário. Margarida pergunta onde está Zulema. Mário responde que ela foi embora. Margarida avisa que não vai demorar, pois vai visitar a Marisol, que está cheia de problemas por causa de Vanessa, a menina que ela pegou para criar. Mário questiona por que Marisol está criando a filha de outra mulher. Margarida responde que contou para Márcio que Marisol achou uma menina em uma caixa de papelão na rua. Mário pede que Margarida explique a história melhor. Mário reflete que a menina achada por Marisol é a filha que Sandra abandonou. Rodrigo fala para Sandra que não está em condições de trabalhar e que vai voltar para casa. Sandra fala sozinha que mais cedo ou mais tarde, Rodrigo vai sim se casar com ela. Vanessa questiona como Marisol a adotou. Marisol conta que encontrou Vanessa em uma caixa de papelão na rua. Amparo se olha no espelho disfarçada e fala sozinha que Vanessa está se tornando um estorvo, já que Sandra não vai matar Vanessa. Amparo decide fazer isso ela mesma e matar Vanessa e sua mãe postiça. Margarida vai embora da casa de Mário. Tomás vê Mário andando pela rua e questiona o motivo dele estar feliz. Loreta fala que coisa boa não pode ser. Mário fala pra Loreta não se meter na vida dele e garante que um dia ele vai ficar rico e sair daquele cortiço nojento. Mário liga anonimamente pra Sandra. Sandra atende e pergunta quem é. Mário fala que não importa quem é ele e pergunta quando Sandra pagaria se ele contasse onde está a filha dela. Sandra fica nervosa e pergunta como Mário sabe que ela teve uma filha. Mário diz que só conta se Sandra o pagar. Sandra questiona se Mário sabe mesmo quem é a filha dela. Mário confirma, falando que sabe que Sandra abandonou a filha em uma caixa de papelão. E agora ela já está crescida. Sandra fica em choque com a revelação. Vanessa questiona onde Marisol encontrou a caixa de papelão em que ela foi deixada. Marisol diz para Vanessa que vai contar tudo e que ela tem todo o direito de saber a verdade sobre a sua origem. Rodrigo reflete sobre como Marisol deve estar o desprezando e que Sandra também precisa saber que Vanessa é filha dela. Mas ele não quer trair Marisol dessa forma. Sandra pergunta para Mário como ele sabe tanto do passado dela. Mário responde que os detalhes não importam, pois ele sabe quem é a filha de Sandra e pode trazê-la de volta. Sandra pede que Mário marque o encontro. Mário fala para Sandra que primeiro ela precisa juntar a grana dele, pois a informação não será de graça. Sandra pergunta quanto Mário quer para que ele diga quem é a filha dela. Mário manda Sandra separar uma boa grana e avisa que ele voltará a ligar. Mimi vai até o quarto de Vanessa e informa que Margarida veio visitar Marisol. Vanessa manda Mimi informar Margarida que Marisol não pode falar com ninguém e manda Mimi sair do seu quarto. Marisol informa Mimi que Vanessa descobriu que ela não é a filha biológica de Marisol. Mimi sai do quarto de Vanessa. Marisol diz para Vanessa que além da origem dela, tem muitas outras coisas que Vanessa precisa saber. Marisol conta para Vanessa que quando ela conheceu o Rodrigo, ela morava em um cortiço e ganhava vida vendendo as flores que ela mesma fazia. Marisol fala para Vanessa que conheceu o Rodrigo vendendo essas flores e que desde esse dia não para de pensar em Rodrigo. Mimi conta para Margarida que Vanessa descobriu que não é filha de Marisol. Margarida questiona como Vanessa descobriu. Mimi responde que não sabe, mas que Marisol não queria que Vanessa soubesse a verdade. Rodrigo reflete sobre quanto tempo ele e Marisol ficaram separados, pois ele não percebeu que Marisol era Verônica e que agora eles estão separados de novo. Rodrigo ouve os gritos de Amparo. Rodrigo vai até o quarto de Amparo e a encontra desmaiada. Marisol conta para Vanessa que quando ela foi morar naquela casa, ela não sabia que era neta do Dr. Augusto. Vanessa fala que não está interessada em nada do que Marisol está falando e que ela só quer saber a verdade sobre a sua origem. Marisol diz que Vanessa precisa saber de tudo. Marisol conta para Vanessa que ela e Rodrigo eram muito apaixonados, mas que Amparo fez de tudo para separar os dois, pois ela queria parte da herança de Marisol. Marisol expressa para Vanessa que Amparo fez Rodrigo acreditar que Marisol saiu de casa por vontade própria. Marisol diz que foi quando Rodrigo cometeu seu maior erro e se casou com Rosana, pois ele achou que Marisol tinha fugido com outro homem. Marisol conta que a verdade foi que ela foi afastada à força de Rodrigo por Mário, que foi contratado por Amparo para se livrar dela. Marisol relembra que Mário achou que ela tivesse morrido
e a deixou jogada em um barranco. Vanessa pergunta sobre Rodrigo. Marisol responde que Rodrigo estava em uma lua de mel com Rosana, ignorando tudo o que tinha acontecido. Marisol fala que graças a grandes cirurgiões plásticos, ela conseguiu se salvar. E depois de várias plásticas, os médicos conseguiram sumir com a sua cicatriz. Vanessa indaga que cicatriz Marisol está falando. Marisol conta que quando criança, um espelho caiu nela e cortou seu rosto. Mas depois das cirurgias, ela voltou à vida como uma nova mulher, chamada Verônica, até chegar o dia em que ela contou para todos que Marisol e Verônica eram a mesma pessoa. Marisol fala para Vanessa que quando tudo foi esclarecido, Rodrigo quis se casar com ela e ela aceitou. Marisol conta que no dia do casamento deles, Rodrigo foi preso, acusado pelo assassinato de Rosana. Marisol diz que estava esperando um filho de Rodrigo. Vanessa indaga se esse filho é Eduardo. Marisol confirma e diz que ele foi roubado no berçário. Gil confessa para Toninho que ele está muito triste, pois não consegue parar de pensar em Iole, que ficou chateado com a ida dela para Belo Horizonte. Rodrigo tenta acordar Amparo. Amparo acorda e pergunta para Rodrigo o que é que aconteceu. Rodrigo responde que não sabe, que a ouviu gritando e depois a encontrou desmaiada. Rodrigo questiona o que Amparo sentiu. Amparo responde que não sabe e tenta se levantar, alegando que já está bem, pois apenas foi uma dor de cabeça forte. Marisol conta para Vanessa que estava muito triste com o sumiço do seu filho e saiu uma noite para caminhar. Marisol fala que ela de longe ouviu um choro de um bebê e pensou que fosse seu filho. Vanessa questiona se ela era esse bebê. Marisol confirma para Vanessa que era ela e que ela tinha sido abandonada dentro de uma caixa de papelão. Vanessa pergunta para Marisol se ela não viu se a mãe dela não estava por perto. Marisol nega, alegando que não tinha ninguém lá, e trouxe Vanessa para casa. Vanessa questiona o motivo de Marisol não ter procurado a sua verdadeira mãe e ter sido egoísta, a ponto de não devolvê-la para sua verdadeira família. Vanessa acusa Marisol de ter ficado com ela para esquecer o seu verdadeiro filho, e que Marisol não se preocupou com ela. Marisol conta para Vanessa que o pai verdadeiro de Rodrigo procurou a mãe verdadeira de Vanessa por muito tempo, mas que ela nunca apareceu. Sandra reflete sobre a ligação anônima que recebeu e garante que vai recuperar a sua filha, custe o que custar. Rodrigo questiona Amparo o motivo dela ter uma peruca, já que nunca usou uma. Amparo responde que comprou para mudar o visual, mas acabou não gostando. Rodrigo pergunta se a sua mãe não quer ir ao médico. Amparo garante para Rodrigo que está bem. Gil conversa com seus amigos que precisa estudar muito para entrar em uma faculdade para que Vanessa não se decepcione com ele. Gil garante que o que sente por Vanessa é amor. Vanessa fala para Marisol que precisa encontrar a mulher que a trouxe ao mundo, para falar na cara dela que ela sente ódio por ter sido desprezada. Vanessa diz que odeia essa mulher como odeia Marisol. Marisol pede a Vanessa que não julgue a sua mãe verdadeira, pois ela pode ter tido motivos para chegar até onde ela chegou. Vanessa expressa que odeia Marisol por ter mentido para ela. Marisol alega que não contou nada para Vanessa, pois não queria que ela sofresse. Vanessa chama Marisol de egoísta. Marisol fala que Vanessa está a matando por dentro e pede que Vanessa a perdoe. Vanessa grita que odeia Marisol e a expulsa do seu quarto. Mimi e Margarida perguntam para Marisol o que é que aconteceu. Marisol fala que contou toda a verdade para Vanessa e por isso ela está com ódio de Marisol. Eduardo ora e pede perdão na igreja por enganar Marisol. Margarida tenta acalmar Marisol, dizendo que Vanessa só está com raiva, pois não é fácil descobrir ser filha adotiva. Marisol fala que Vanessa não pode odiá-la dessa forma, pois sempre a tratou como uma filha de verdade. Mimi comenta que sempre achou que Vanessa não era boa coisa e que tem uma pedra no lugar do coração. Margarida indaga sobre quem pode ser a verdadeira mãe de Vanessa. Mimi responde para Margarida que deve ser uma pessoa horrível por abandonar um bebê, e tenta consolar Marisol, dizendo que ela tem todo o amor de Eduardo. Marisol fala que, além do Eduardo, também tem o amor de Gil. Margarida questiona quem é Gil. Marisol conta que é um menino que vende flores como ela vendia. Eduardo fala para Romilda e Romualda que está prejudicando Marisol com uma mentira. Vanessa fala sozinha que não tem motivo para chorar por uma mãe que a abandonou e que um dia vai cuspir na cara dela todo o seu desprezo. E que agora, que sabe que a Marisol não é sua mãe, não vai se importar de ficar com o Rodrigo só pra ela. Sandra chega muito feliz em casa e conta para Amparo e Rodrigo que recebeu a ligação de um homem misterioso que alega saber onde está sua filha e quem a criou. Amparo diz que pode ser algum farsante ou alguém tentando enganar Sandra. Sandra fala para Amparo que ela precisa correr o risco. Marisol diz para Margarida e Mimi que vai conquistar o perdão da Vanessa. Mimi e Margarida consolam Marisol, dizendo que ela não fez nada de errado para Vanessa. Marisol fala que está cansada
cansada de sofrer e indaga se Deus não vai lhe dar um pouco de felicidade. Romilda e Romualda questionam Eduardo sobre essa mentira. Eduardo fala que mentiu por causa de Zulema e Mário. Romualda diz para Eduardo levá-la na casa de Marisol, para que ela possa explicar que foi tudo mentira dele. Eduardo nega, alegando que Mário mataria. Romualdo puxa Eduardo pelos cabelos, mas ele se safa, entrando em um táxi e deixando as tias para trás. Romualda sobe em um mototáxi e pede para que ela siga o carro. Rodrigo reflete sobre quem pode ser o homem que sabe que Vanessa é filha de Sandra. Rodrigo diz para Amparo que Sandra não pode descobrir que Vanessa é sua filha, pois Marisol gosta muito de Vanessa e não sabe o que pode acontecer se a Sandra tirar a Vanessa de Marisol. Amparo pensa consigo que não se importa que Marisol sofra, mas tem medo de que Sandra se apegue a Vanessa e desista de se casar com Rodrigo. Margarida aconselha Marisol a ir falar com Vanessa novamente. Marisol bate à porta do quarto de Vanessa e pede para entrar. Vanessa fala para Marisol deixá-la em paz e grita que a odeia.